Governo de São Paulo anuncia aumento da circulação de frotas de ônibus. Preocupações com a saúde mental aumentam durante a quarentena. Esses e mais destaques agora no Jornal da FIAM. Bom dia, eu sou Laura Luz. Eu sou Daniele Barros. E começa agora o Jornal da FIAM-FAAM. Após 7 meses do início da pandemia do Covid-19, o governo de São Paulo anunciou que a circulação de frotas de ônibus sofrerá um aumento no número de veículos na cidade de São Paulo. A medida é motivo de preocupação não apenas para passageiros, mas para os funcionários de transporte também. Segundo as empresas de ônibus, é que essas frotas cheguem a 11.800 circulando na capital paulista, pois, com o início da pandemia, os ônibus sofreram uma redução para poder priorizar a saúde dos funcionários de grupo de risco. O governo do estado de São Paulo anunciou que iria aumentar as frotas de ônibus para que os passageiros conseguissem ir e vir na cidade de São Paulo durante essa pandemia. Por isso, fomos atrás de 2 pessoas que utilizam desse meio, ou para o trabalho, ou que trabalhem com ele. Como está sendo trabalhar durante essa pandemia? Você entrou de quarentena ou não foi permitido? A flexibilidade que teve na minha empresa foram afastar imediatamente os idosos e as pessoas que entram no grupo de risco. Então, imediatamente eu não fui afastado porque não me enquadro nessas 2 categorias. Quais as precauções tomadas pela empresa em que trabalha com os funcionários dos transportes públicos durante esse período de flexibilização? A minha empresa imediatamente começou a distribuir álcool em gel, a medir a temperatura, a distribuir máscara, a limpar os ônibus. Eu também conversei com um passageiro chamado Nathan César e perguntei como está sendo para ele utilizar os transportes, principalmente o ônibus, durante essa pandemia. Não me sinto seguro porque, apesar de dizerem que os ônibus eles têm uma higienização, você vê que ele é bem sujo. Você presencia o pessoal comendo dentro do ônibus e muita gente sem máscara. Você sente que o transporte está mais vazio ou que as regras iniciais de distanciamento estão sendo respeitadas? A circulação dos ônibus eu acho que não está ruim, mas ainda que faltam, assim, suprir mais essa necessidade de distanciamento e de segurança da pessoa, porque tem ônibus, mas são bem cheios. O período de quarentena tem afetado a saúde mental da população. O isolamento social é apontado como um dos fatores de risco para jovens e adultos que se sentem mais vulneráveis psicologicamente. Segundo pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas e a Organização Mundial da Saúde, 30% da população sofre de alguma doença e transtorno mental. São Paulo é considerada a cidade que não para. Aqui as pessoas são apressadas, são estressadas, se alimentam mal. Como é que deve estar a saúde mental delas? Aos 24 anos, Anderson mora sozinho. Sua rotina começa às 3h30 da manhã. No meu caso, que tanto desconfortos físicos como desconfortos emocionais, talvez por causa de um estresse, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, são justamente por causa da minha rotina cansativa. Conversamos também com a psicóloga e professora Melina Vaz. Rotinas exaustivas podem contribuir para desencadear a depressão e a ansiedade? Elas são o centro da questão quando a gente está falando de depressão e ansiedade, né? É olhar para o cotidiano, olhar para a rotina, né? Se não tiver nenhuma situação de luto, nenhuma situação de algum evento muito traumático, muito aversivo, geralmente na rotina, né? Numa rotina muito pesada, com grandes preocupações, com excesso de trabalho. Perguntei para o professor de Sociologia se existe o contraste social em relação à saúde nas classes sociais. Bom, na verdade, esse contraste social, né, em relação às classes sociais, ele é nítido, eu diria assim, que pegando a realidade do Brasil, é bastante antagônico. O adiamento e o cancelamento dos jogos de futebol foi um fator que gerou prejuízos aos clubes e aos patrocinadores. Mas agora a volta da bola aos estádios brasileiros é motivo de comemoração dos fãs e dos empresários. A pandemia do Covid-19 para o mundo inteiro não foi diferente com os esportes.
Falaremos com duas pessoas que entendem do assunto para ver qual a sua opinião sobre a volta do futebol no Brasil. Como grande fã de futebol, qual a sua opinião sobre tudo o que aconteceu até agora, desde o começo da paralisação? Bom, para mim, minha opinião foi que no começo, quando já estava paralisado tudo, né, tanto na Europa quando paralisou aqui no Brasil, isso ia acontecer, só não esperava que ia voltar tão precocemente, né? Aquela pressão de um mês depois, quando começou ainda nem era obrigatório usar máscara, já queria voltar ao futebol. Você vê que demorou mais de 3 meses, né? Então acho que já era esperado, e você vê a segunda onda acontecendo, paralisando talvez os campeonatos europeus, é capaz de acontecer isso aqui também. Falaremos também com João Marcos, escritor da página Análise Verdão e técnico de futebol e futsal amador. Bom, a pandemia da Covid-19 ela afetou o esporte em dois principais aspectos que a gente pode citar. O primeiro é o esportivo, pelo cancelamento dos eventos, a pausa gigantesca entre treinos e competições, que provoca um fenômeno de treinamento esportivo que chama destreinamento, é quando o atleta ele começa a perder as capacidades físicas e técnicas que ele adquire ao longo de toda a vida de prática esportiva. Então, existe um problema no desempenho causado pela pandemia do coronavírus, mas principalmente a questão financeira. A pandemia afetou muito o cofre de federações, confederações e de clubes de várias modalidades esportivas. Então, posso citar aqui alguns exemplos, como a CBF, que estimou um prejuízo de 4 bilhões de reais lá no início da pandemia. Agora, em setembro, a FIFA estimou um prejuízo de 70 bilhões no futebol do mundo. No próximo bloco, você verá queda do entretenimento durante a pandemia e o retorno do setor de eventos. O Jornal da FIAM volta já. O ramo do entretenimento foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19. A indústria nunca havia enfrentado uma crise como essa. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, o mercado do entretenimento representa 13% do PIB brasileiro e teve queda brusca de menos 1,5% no primeiro trimestre de 2020. Em busca de reverter essa situação, muitos artistas adotaram novos formatos para fazer suas apresentações musicais nessa quarentena, através das redes sociais, lives e até mesmo drive-ins, permitindo assim um contato, mesmo à distância, com seu público. Conversamos com Caio Eduardo, produtor do artista Young Buddha, no qual ele conta a mudança e adaptação para o meio remoto. A principal diferença do primeiro show do Young Buddha para os shows feitos remotamente, eu acredito que seja a presença do público, porque isso fica muito notável quando a gente assiste os shows que foram feitos remotamente, que essa presença faz muita falta. Outro artista que também passou por mudanças nessa quarentena foi Gregory, DJ, compositor e produtor. Ele conta como foi os seus métodos para a divulgação do seu trabalho. Bom, acho que eu, enquanto músico independente, lidei diretamente em questão quanto DJ, né, na falta de eventos, porque a interação com o público e a energia faz toda a diferença. Mas ainda assim eu continuei trabalhando, porque enquanto produtor foi o momento que eu consegui guardar dinheiro para investir em equipamentos e também trabalhar com outros artistas e focar mais na produção de músicas, né? E também fazer uma outra curadoria para fazer outros sets para quando voltar às apresentações. Planos de divulgação do trabalho que a gente teve na Cabulosa durante a quarentena foi basicamente isso, que é trabalhar com um trabalho que a gente já tinha, né? A gente tinha bastante fotos e vídeos dos eventos antigos e também a gente procurou criar novos conteúdos, a gente fez lives e ainda vai sair coisa nova. Muitas lives possuem o QR Code, onde você pode fazer doações e ajudar instituições e ONGs nessa quarentena. Agora vamos entrar ao vivo com a repórter Letícia Souza, que conta pra gente sobre o retorno de alguns eventos. Shows e eventos foram os setores mais afetados durante a quarentena. Nós conversamos com Wagner Eduardo, colaborador da Produz, empresa que realiza esse tipo de evento. Eles estão se adaptando a este novo normal. 50% da demanda de eventos já retornou. Antes do início de qualquer live, todos os colaboradores realizam testes de Covid.
Todos eles utilizam máscaras, óculos de proteção e aventais. E é assim que está sendo realizado este retorno. O Jornal da FIANFAAM fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e tenha um bom dia. Todo o conteúdo desse telejornal foi produzido pelos alunos do 3º semestre de jornalismo.